Então, a Agile People, ela é principalmente uma escola, né? A gente ensina liderança, gestão, agilidade, e a gente tem workshops, né? Quando eu falei para vocês que lá em 2021 a gente teve como primeira missão a tradução, a gente fez a tradução de todos os workshops da Agile People. Então, por exemplo, expansão de fronteiras é um tema que é abordado no Liderando e Desenvolvendo Pessoas, né, que é o Agile People Development, se não me engano, está aqui em algum delegação, contratação, desenvolvimento contínuo, acho que é de auto-organização. Em algum desses módulos a gente fala do Boundary Spanning, tem até um exercício interessante de Buddy System, tal, para a gente explorar essa ideia, né, de como conectar e gerar conhecimento dentro da empresa. Então, a Pia Maria, dos legados que ela deixou, claro, em conjunto com muitas pessoas ao redor do mundo, foi esses workshops, né? Então, a gente tem o Business Agility Foundations, né, que é a ideia do pensamento ágil, também da estratégia emergente, realmente criar valor, usar os frameworks mais de forma mais consciente, né? Então, essa é muito a ideia do Business Agility Foundations. A gente tem uma formação de liderando com agilidade, né, que é trazer essas competências do líder, né, comunicação, a questão de storytelling, comportamentos, inteligência emocional, né, uma série de competências que é importante para esse líder e gestor moderno. A gente tem essa formação que foi um dos carros-chefes, né, a Pia Maria, ela acabou se especializando muito no mundo do RH ágil, né, então a gente tem uma formação de RH ágil, que aqui, né, esse módulo, tá vendo que aqui tá gestão de metas de desempenho, remuneração e benefícios. Aqui no Brasil, a gente separou, né, então, em vez de ser a TH5, a gente tem a TH7, porque aqui também, né, aprendizagem e desenvolvimento a gente deixou numa sessão, engajamento em outra, tá? Inclusive, quando eu falei com vocês lá atrás sobre o RMP, é um tema que a gente aborda em vários temas aqui. A gente fala dele no Business Agility, na liderança, aqui ó, em engajamento dos funcionários, mas principalmente na formação do Agile People Coach. Essa sessão aqui, ó, minha motivação, ela é focada na ideia do Raise Motivation Profile, de como usar isso dentro das equipes. Inclusive, é uma sessão bem interessante que eu uso dentro das empresas. A gente fez um trabalho no início desse ano, que a gente rodou na empresa inteira, fez as sessões em equipe, tem até mas preciso até responder ela, acho que ela não está aqui hoje, mas no LinkedIn ela me chamou, porque ela quer aplicar isso na equipe dela. E, por fim, eu acho que um queridinho nosso, né, esse PDV, que agora a tradução a gente tem deixado como liderando e desenvolvendo pessoas, é uma formação que foi inédita, tá? A Pia Maria foi a primeira pessoa que criou um curso com esse tema, inclusive ela participou junto com a IC Agile de toda a elaboração, e no Brasil, se bobear, eu acho que até hoje a gente é o único curso desses em português, tá? Porque a gente fez a tradução e até hoje ninguém criou esse conteúdo em português. Mas é uma formação sobre aquela questão que eu falei, né? Apoiar a carreira das pessoas, a questão de diversidade, trabalho em equipe, motivação, tá vendo aqui também trabalha a questão dos motivadores, delegar resultados, né, não só delegar tarefas. Então, é uma formação que eu tenho bastante carinho por ela, ela é bem completa, assim, para criar aquele líder que realmente pensa nas pessoas, né, porque qual que é a ideia, né, e por que eu estou trazendo isso? Além, né, claro, de que a gente vai começar um ciclo desses na semana que vem, tudo isso aqui, eu acho que é bem explorado nesses workshops que a gente tem, sem o viés específico da IA, mas certamente alguém que passou por todo esse conteúdo vai conseguir fazer esse curso que eu fiz essa semana, que é um curso de 4 horas, e fazer tudo isso com muita propriedade, né? Porque não adianta nada a gente aprender a criar criação inteligente de PDIs usando IA, se a gente nem tem toda essa noção, né, do que realmente pensar em termos da motivação da pessoa, como construir algo focado em ambições e não só em metas, como a gente está acostumado. Então, eu acho que casa muito, né? Eu acho que o PDV, que é esse que eu comentei,
é bem ligado a vários temas aqui, mas, por exemplo, o treinamento, a questão que o Thiago trouxe de contratação, processo seletivo, isso vai estar muito na parte de RH. A questão de metas e OKRs, a gente trabalha no BAF, né, no Business Agility. Então, isso aqui eu percebi que é uma base que a gente precisa dar para as pessoas, né? Inclusive, quando eu fiz a formação lá com a Pia Maria, eu e o Romário, inclusive, a gente fez juntinho, eu lembro até hoje, né, que eu chamei a Pia Maria no canto, falei, Pia, sensacional, eu acho que a gente precisa levar isso para o Brasil, né, porque o pessoal vai amar a forma como a gente aborda, como a gente lida com tudo isso, que foi o dia que ela falou, Thiago, vai em frente, né, cria aí a Agile People no Brasil, pode traduzir tudo, que foi a sementinha para a gente começar tudo isso daqui, né, então é um conteúdo que a gente tem um carinho enorme, inclusive na semana que vem, dia 9, né, que é o que eu comentei que é feriado aqui em São Paulo, vai ser nossa próxima reunião global aí, para ver o quanto que a gente tem que adaptar esse conteúdo para o futuro. Depois de muita reflexão, eu penso que talvez a gente possa colocar uma sessão extra em cada um, né, usando a IA nisso tudo, mas eu acho que eu não mexeria, assim, radicalmente. Eu acho que os conteúdos que a Agile People tem, ele é muito baseado em princípios e valores, que são coisas permanentes, né, que tendem a não se mudar muito ao longo do mundo, da história, né, da evolução. A gente não é muito focado em ferramentas e técnicas, porque isso você aprende, né, 1000 técnicas de como fazer algo. A gente é muito focado no princípio e no valor. Inclusive, uma coisa legal que eles trouxeram semana passada, que é até um ponto de alerta para mim, que muito do que a gente traz como conteúdo é baseado em aquela coisa de evidência, né, de você fazer, executar e reproduzir para ver coisas validadas, né? Então, a Agile People tem essa preocupação de trazer conceitos aí que estão sendo validados ao redor do mundo, tá? Então, para vocês saberem, semana que vem a gente inicia o BAF e a gente vai passar por essa trilha toda, né? Vamos fazer o Business Agility, depois vamos ter o Liderando com Agilidade, depois Agilidade em RH, depois o Agile People Coach e, por fim, Liderando e Desenvolvendo Pessoas. Vai ser uma trajetória que começa agora em julho e acho que vai até agosto ou setembro, se não me engano, né? Porque cada um daqui que vocês estão vendo é uma sessão, um encontro, né, ao vivo, online, que a gente faz com as pessoas. O primeiro vai ser na próxima terça-feira, que é esse aqui, né? A necessidade de agilidade nos negócios, o B1, tá? Então, a gente tem um campus, acho que quem estava ontem, o Bruno liberou lá o acesso naquele curso, tá? Mas a Agile People, ela tem um mecanismo que é bem interessante, né? Todas as aulas, ó, elas estão aqui, tá vendo esses workshops que eu falei, ó, Business Agility, Leadership, HR, e aqui na plataforma a gente tem cada uma das sessões, ó, se bem que aqui é em inglês, tá? Vocês viriam aqui em português. Bem-vindo, livros, e aí, ó, a necessidade de agilidade nos negócios. Então, é a primeira sessão. Aqui na plataforma a gente tem um vídeo para trazer a parte teórica, né, a parte mais densa aí, que não vale a pena ficar numa sessão ao vivo, dá para ouvir uma gravação, mas aí a gente tem a parte ao vivo, né, que aí a gente explora em conjunto todos esses conceitos, com atividade, discussão, algumas ferramentas, aplicações. Então, a ideia, né, sempre assim, a gente tem uma preparação que as pessoas fazem antes da aula, a gente tem a aula em si, que é o encontro ao vivo, e depois reflexões e coisas adicionais para se fazer após a aula, tá? Toda a formação Agile People, ela foi idealizada dessa forma. Para quê? Para que as aulas em si sejam atividade e troca, né? A gente está aqui ao vivo, investindo o nosso tempo, não é interessante ficar só ouvindo alguém falando, né? Para ouvir alguém falando, a gente vem aqui, dá um play, inclusive quem for igual eu, dá um play, acelera, vê na velocidade 2, né? Muito melhor do que ficar aqui ao vivo gastando tempo, né? Então, essa é a filosofia da Agile People, sempre foi, eu acho que não deve mudar tão cedo, porque a gente acredita realmente nisso, tá? Inclusive, a gente usa um método, né, que é o Training from the Back of the Room, que eu sou
um dos super fãs aqui no Brasil, que é toda uma técnica de ensino baseada no cérebro, focada em pessoas, não é adultos, né, mas pessoas adultas que já passaram, né, da fase inicial de aprendizado. Então é bem bacana. Todas as formações foram construídas nessa filosofia. Então, quem tiver interesse em embarcar nisso com a gente, todos eles estão disponíveis lá no site da Agile People Brasil, tá? Então, deixa eu até pegar esse link aqui, que é onde vocês entram no nosso site, já filtrado aí pelas formações Agile People, é esse link aqui. O que a gente vai fazer, tá? Para quem está com a gente e está acompanhando e está interessado, né? Primeiro que eu conversei tudo isso com o Bruno, né? A gente resolveu manter todos os valores promocionais, então o BAF a gente já baixou aqui o preço, mas a gente combinou o seguinte, né? Quem tiver interesse em qualquer uma das formações, ó, liderando o RH ágil ou liderando e desenvolvendo pessoas, pegando qualquer um desses 3 cursos, a gente vai dar o BAF de brinde, tá? Então, a primeira coisa é, você não precisaria fazer o Business Agility Foundations, porque qualquer curso que você quiser fazer, você já vai entrar direto no BAF, que começa a semana que vem. Então, esse foi um brinde especial que a gente quis trazer para vocês. Uma questão interessante, né? Aqui no Agile People Coach, todo mundo que faz ele ganha o relatório do RMP, que é esse aqui, né? Esse aqui é o meu, que é o feito cientificamente, através do questionário. A gente já tinha a prática de oferecer, porque a gente usa, né? Aquela seção C4 que eu comentei, ela usa o RMP. Então, quem fizesse o Agile People Coach, tinha ele. Só que agora, né, para essa leva atual, a gente resolveu fazer o quê? Qualquer pessoa que fizer qualquer um dos cursos vai ganhar o RMP, então não vai ser só no Agile People Coach, se você fizer qualquer um dos outros, você vai ter o RMP, só que dessa vez a gente vai fazer o RMP relatório mais a devolutiva, né? Porque quando é o curso, a gente não oferece a devolutiva individual, porque ela é tratada aqui no Agile People Coach. Mas para quem entrar nessa leva atual, vai ganhar de brinde a devolutiva, que é uma sessão de 50 minutos comigo para explorar o relatório, para entender, né? Porque vocês viram que são 16, a gente já teve algumas discussões interessantes na terça, mas é importante ter uma pessoa credenciada para fazer a interpretação, porque eu peguei, né, como eu falei com vocês, a gente fez numa empresa com todos os funcionários esse ano, e tinha pessoas que às vezes olhavam o relatório, eu ficava meio assim, aí na conversa, na interpretação, eles conseguem ver, realmente, então é isso, então faz sentido, então é importante ter a devolutiva. E além disso, claro, não podia deixar de ser, o Bruno criou um cupomzinho lá, que é Summit, que ainda por cima vai dar um desconto especial de 30% para quem se inscrever em qualquer dos workshops. Então, qual que é a dica aqui, né? Se você entrar nesse link, vocês vão ver que aparece exatamente a lista, tá vendo, dos workshops da Agile People, que são esses que eu falei, ó, o BAF, o HR, o LEA, o Coach e o PDV. Então, você inclui o qual deles você quiser no carrinho, aplica o cupom, aí você vê certinho quanto que ficaria, tá? Só a única dica é, não inclui o BAF, tá? Porque o BAF vocês vão ganhar, independente da combinação que vocês fizerem aqui. Então, eu quero fazer o LEA e o de RH. Inclui os dois no carrinho, aplica o cupom, aí depois que tiver a inscrição confirmada, o Bruno entra em contato, tudo para a gente inscrever também no Business Agility Foundations, tá? Por que isso, tá, gente? Só para vocês saberem também, o BAF, às vezes a gente fala assim, é coisa que eu já sei, nem precisaria. Mas, ele é base, tá, para os outros, então é legal ter passado pelo BAF para poder fazer os outros, porque tem conteúdos que são depois aprofundados, mas também o Business Agility Foundations da Agile People, ele traz questões, por exemplo, como o Boundary Spanning, tem a questão do Beyond Budgeting, tem um outro tema que, gestão de polaridades, que é um tema extremamente importante. Então, vale a pena, porque eu mesmo, quando eu resolvi fazer tudo isso com a Pia Maria, uma preocupação que eu tinha era,
nossa, eu vou ver um monte de coisa que eu já estou cansado de ver, né? Porque, imagina, eu fiz isso em 2021, mas eu já mexo com agilidade desde 2009. Então, eu falei assim, nossa, vai ser um monte de mais do mesmo. Mas eu fiquei impressionado com o quanto de coisa que eu consegui aprender com essa formação, tá? Se não me engano, todas elas já estão confirmadas, tá? Porque a gente tem já um pessoal inscrito, a gente vai começar na terça-feira, então falta vocês aí, né, que podem embarcar nessa e aproveitar para já entrar de cabeça nesse mundo Agile People. E estar preparado, né, com a bagagem aí necessária para poder lidar com qualquer questão que surja, tá? Então, fiquem à vontade para explorar lá, chamem o Bruno no WhatsApp, ele responde qualquer dúvida, tá? Inclusive, Bruno, coloca também aqui no chat o número, né, nosso de apoio, porque daí quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão, pode nos procurar. E eu vou fazer, deixa eu ver se falta alguma coisa. Ó, eu vou dar uma dica, tá? Eu ainda estou pensando, mas a gente vai ter em julho também o New Fundamentals, que é a formação da M3K, que é a evolução do management, né? Eles criaram um novo curso, super bacana, a gente é pioneiríssimo aqui no Brasil. Eu vou criar uma condição super especial, então todo mundo que tiver nessa turma com a gente, depois vai poder embarcar no New Fundamental, se tiver interesse, tá? Então, fica a dica aqui para vocês.